Então, eu tô gravando esse vídeo tutorial, não a pedido de alguém específico, mas por uma ideia que eu tive conversando sobre redação no vestibular. E acho que são, tipo, tem algumas coisas importantes que eu sinto, sei lá, eu quero compartilhar algumas experiências e algumas técnicas. Não, na verdade só uma técnica que eu acho que é tipo uma coisa que eu tenho meio que em mente própria, uma coisa própria em mim. Uma redação de vestibular, ela é uma coisa tipo genérica. As pessoas acham que escrever bonito e ser muito impactante é uma coisa importante, mas isso é secundário. Claro que o conteúdo é muito importante, né? O que está sendo escrito, a ideia que está sendo passada, mas isso na verdade é secundário. O que é avaliado em primeiro lugar na redação, e muita gente sabe disso, né? É a técnica, a semântica, toda essa coisa. O como se escreve, toda a estrutura do texto, entendeu? Vírgulas, acentuação, redundância, pontuação do tipo ponto, mesma linha, ponto, pula uma linha, coisas do tipo, aspas. Aspas é uma coisa negativa, entendeu? Ironia, sarcasmo, esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que se deve transmitir numa redação. Uma redação tem que ser não pode ser uma redação de vestibular, principalmente uma da URGS, que é dissertativa, não pode ser uma coisa pessoal demais, não deve ser uma coisa pessoal demais. Como eu posso dizer, a redação de vestibular não é o lugar onde a pessoa deve querer mudar o mundo. Tipo, não é discussão, não é tipo Hebe ou da Atena, entendeu? Tu não vai lá pra tipo ser violento ou tipo agressivo ou querer ser muito inteligente, ter tiradas muito inteligentes, né? Ser tipo, vou ser esperto, vou falar um bagulho tipo muito foda. A técnica é importante, é a pessoa saber se tu tem domínio do idioma, não se tu a redação não é uma coisa tipo saber se tu é uma pessoa inteligente, né? Tipo, escolar, uma pessoa que tem ideias originais, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa tipo engajada socialmente ou politicamente. O importante que está sendo avaliado ali é se tu tem domínio sobre o teu idioma, se tu sabe se comunicar no teu idioma. Porque a URGS parte dessa ideia de que ninguém pode ser um profissional de nível superior se não tem pelo menos um domínio moderado ou tipo mediano, entendeu? Do seu idioma, que é uma coisa muito correta. O que eu poderia dizer especificamente, a coisa que na verdade o principal, na minha opinião, é que as pessoas ficam ansiosas, né? Porque, porra, o assunto, eu não sei o que vai ser dito, dissertativo. Primeiro que dissertativo é quase, as pessoas ficam assustadas geralmente com essa coisa, mas geralmente a forma que a gente escreve é dissertativo. É a forma mais recorrente de escrita humana é a dissertativa, né? Essa escrita assim, quando te dá um assunto, né? Tipo coisa de colégio. Claro, romance, coisa do tipo, essa é outra coisa. Mas então, uma coisa que o pessoal tem que cuidar é pra realmente não se apegar em tipo, escrever coisas legais, bonitas. O importante é a técnica, é tu cuidar da técnica. A técnica de escrita é muito importante. E se expressar o melhor possível de uma forma, vamos dizer assim, suave, entendeu? Não é lugar de botar a boca no trombone. A minha dica é o seguinte, aqui na URGS, pro pessoal da URGS, né? A prova de redação é feita junto com a prova de português e é um dia só para elas duas. Tu pode pensar que é pouco tempo, mas na verdade, na minha opinião, é muito tempo. Se tu estiver concentrado, se tiver afim mesmo, entendeu? Como eu posso dizer, importante é que quando tu recebe a prova, tem todo aquele ritual de início, ler as regras e tal. Depois eles deixam tu abrir o caderno, né? Quando tu abre o caderno, a minha dica é para que a primeira coisa que tu faça vai até o fim, lê o assunto da redação, reflete, sei lá, uns 2 ou 3 minutos sobre aquilo, volta e faz a prova de português continuando pensando sobre aquilo e vai desenvolvendo a ideia. E só depois então tu vai escrever a redação. Porque eu digo assim, não faz a prova de português para se livrar e depois vai fazer a redação, ou não faz a redação direto para se professor. A minha dica é essa, né? Que tu leia para saber o assunto, para ficar com aquilo na cabeça e vai fazer outra coisa, vai fazer a prova de português, né? Tu não pode sair da sala, né? Outra dica é que a pessoa deve ler no mínimo umas 3 vezes. E nas 3 vezes ela tem que procurar erros. Tu tem que procurar erros em ti lá.
Outra dica no caso da URGS, que geralmente é assim, eles te dão um tema e tópicos, tipo subtemas, entendeu? A dica é o seguinte, a introdução deve ser sobre o tema principal. Você não deve, tu não deve, não gosto de você, tu não deve usar a introdução já para começar a desenvolver o assunto, os tópicos. Tu deve fazer uma introdução do assunto, o que parece ridículo, mas tem bastante gente que já começa falando sobre as coisas, já começa o desenvolvimento, né? Tem que introduzir uma introdução geral, uma coisa tipo genérica, do tipo o senso comum. A redação da URGS é um grande teste de expressar o senso comum. É o teu teste do senso comum. Tu tem que ter senso comum, cara. Tu tem que ser humilde, né? Não pode querer mostrar que é inteligente ou que tu pensa mais que os outros. Tu tem que chegar lá na humildade e é isso aí. Lá dentro, depois passando, tu vai mostrar que tu é foda. Tu tem que, tipo, a introdução tem que ser tipo uma introdução genérica sobre o assunto. Aí sim, o desenvolvimento, aí desenvolve um assunto e meio que conclui esse assunto. Tópico, né? E aí tu inicia o outro assunto e meio que conclui ele, e depois conclui genericamente. Entendeu? Aí na conclusão eu acho que vale um pouco da opinião, mas cuidado pessoal com a opinião. Porque isso não é o principal, não é o que está sendo principalmente avaliado. O que está mais sendo avaliado é a sintase, é a tua capacidade de desenvolver o assunto com eles te dando uma palavra, entendeu? Tipo, fala sobre, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que é isso, basicamente é isso. Boa sorte para todos que vão fazer vestibular, assim como eu, que acabei passando, mas fiz uma escolha infeliz, né? No final não era o que eu queria e vou ter que fazer de novo. E é isso aí.